A gente tem cliente que trabalha com 2.000 influencers por mês. Tem uma verdadeira rede de influenciadores. Nossa. Uma rede mesmo. E a maioria são micro-influenciadores. Pessoas que têm ali 2.000 seguidores. Eu já vi, com clientes nossos, vídeos que custaram R$100 alcançarem 1,5 milhões de views no Instagram. No Reels. Por mais que você faça todas as configurações de conta, a contingência, a segmentação e por aí vai, o que o cliente lá da ponta tá vendo é só o anúncio. Escalar Meta Ads está muito relacionado com duas coisas. Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no nosso canal do YouTube e no Spotify. Eu sou o Felipe e antes de começar o nosso episódio de hoje, se você tá pelo Spotify, já salva essa playlist e principalmente deixa a sua avaliação com 5 estrelas. E olha, tem uma novidade aqui no Spotify que agora você consegue colocar os comentários do próprio episódio. Isso mesmo, tá assistindo esse episódio? Arrasta o dedo um pouco para baixo e aí você vai poder fazer um comentário e eu mesmo vou responder você, principalmente se você tiver alguma dúvida ou alguma pontuação sobre algo que você gostou desse episódio. Tá pelo YouTube? Já se inscreve no nosso canal, ative o sininho e principalmente ajuda a gente a bater nossos 100 mil inscritos, mas principalmente, se você um dia quer estar aqui no PandaCast, utilize a CartPanda como plataforma, como checkout e gateway para você faturar e ali quando você bater 2 milhões, você vai estar aqui no PandaCast. Agora, sem mais delongas, nosso convidado de hoje já está no e-commerce há vários anos. O cara tem menos de 30 anos de idade, atualmente está com 27 e ele principalmente já gerou tanto resultado que vai até te assustar. Ele é especialista em e-commerce, em vendas online e já gerou mais de 1 bilhão, isso mesmo, mais de 1 bilhão em resultados. Ele vai explicar aqui no nosso PandaCast como que ele fez para gerar tudo isso de resultado para as empresas que são clientes dele. Estamos aqui com ele, Gabriel Siquara. Cara, prazerzão ter você Valeu, aqui, mano. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Pessoal, tô aqui hoje com esse fera do CartPanda. Obrigado novamente pelo convite, é uma honra. Hoje a gente vai bater um papo com vocês, falar um pouco sobre estratégias online, vendas, growth, como que a gente fez para proporcionar aos mais de 80 clientes esse resultado somente esse ano. Hoje eu sou sócio do Di Santana, junto com a Bruna. Nós temos uma agência. A gente não gosta de falar de agência, né? Nós somos uma aceleradora de e-commerce, onde focamos em clientes que já faturam no mínimo R$200 mil por mês. E aí algumas pessoas podem se perguntar, né? Por que 200 mil? Hoje, as estratégias de growth que a gente aplica, as alavancas de crescimento, faz muito mais sentido com um cliente que já está nesse porte do que um cliente que está começando. Já tivemos um momento atrás onde a gente atendia clientes de 50, de 30 por mês, de 100 por mês. À medida que a gente foi escalando, ganhando mais maturidade, veio o momento de atender esse cliente um pouco mais maduro. Então hoje eu estou aqui para compartilhar, sem esconder nada aí, tudo que me perguntarem para estar desvendando um pouco esse mistério desse resultado que parece um pouco até incomum, né, duvidoso, mas a gente vai falar tudo aqui bem com cartas abertas. E até para falar pro pessoal que tá assistindo em casa, tá ouvindo esse PandaCast, nós aqui temos a gente é bem minucioso, principalmente eu, com quem eu trago aqui no PandaCast. Então eu nunca vou trazer um convidado aqui que tenha números irreais ou principalmente que tenha um resultado que não for verdadeiro. Então, Gabriel, antes da gente entrar nesse resultado desses 1 bilhão só nesse ano, em 2024, porque pode ser que esse podcast saia em 2025, mas agora estamos falando em 2024. Perfeito. Como que você foi se desenvolvendo como gestor, como pessoa? Como que começou a tua história? De onde você veio? E como que você foi parar nessa aceleradora? Ou você que fundou ela? Como que foi desenrolando sua história até você chegar no marketing Essa história digital? é muito boa, né? Primeiro, eu queria fazer medicina, né? Então, fiz os melhores pré-vestibulares do Brasil. Morei em Vitória, Espírito Santo. Morei em Salvador. Então, inicialmente, em 2014, comecei pré-vestibular, comecei a estudar para medicina. Só veio faculdades particulares, as públicas não vinha. E aí eu entrei em nutrição em 2016, na Federal de Ouro Preto, uma cidadezinha perto de Belo Horizonte, e fiquei até a pandemia. Então, em 2019, foi quando eu entrei nesse mercado digital, comecei a estudar, comecei a atender alguns clientes de negócio local. Quando chegou na pandemia, em 2020, a gente volta para casa, começa a ter mais tempo, começa a repensar a minha carreira, o que eu queria para mim, não estava mais me identificando com o curso, decidi ele trancar e cair mesmo para dentro do mercado digital, entender mais de drop, de e-commerce, principalmente de mídia paga, que é o tráfego pago. E aí foi se desenrolando até em novembro de 2020, o Diego Santana, que também gravou o podcast com vocês aqui, abriu um processo seletivo
para fazer parte do time de estagiários dele. Então, ele tem um infoproduto chamado Gestor de Performance. Entrei ali logo no início de 2020 e no finalzinho de 20, em novembro, tive a oportunidade de entrar nesse estágio com mais 9 pessoas. Então, no total foram 10 pessoas. Dali, seria escolhida uma pessoa para ficar ali efetivada na E-Commerce Rocket. E foi minha primeira experiência. Já tinha passado para uma Black Friday em 19, mas nem se compara com o volume de clientes, volume de investimento por cliente em novembro de 20. E aí foi quando eu tive minha primeira experiência. E aí o Di falou, ó, mandou super bem, vamos cair para dentro da empresa, tô montando um time, você foi selecionado. Foi quando eu comecei a minha carreira ali dentro da Rocket. Primeiro como estagiário, então fiquei 3 meses, depois como gestor de Meta Ads, fiquei um bom tempo no operacional de Meta Ads, até cair ali 30 contas na minha mão de Google Ads. O gestor de Google da época decidiu seguir por outro caminho, e aí, como a gente não tinha tanta estrutura e nem tanto braço, passou para mim 30 contas e foi quando eu acelerei bastante o meu conhecimento em Google Ads. Então, eu gosto muito de uma frase que é intensidade distorce tempo. Eu sempre estudei Google, mas nunca tive a oportunidade de operar a ferramenta. Fiz os melhores cursos de Google, aí tem aí Tesma, né, Giannini, grandes nomes de produção de conteúdo nessa área. E aí foi finalzinho de 21, então entrei em 2020, fiquei um ano como meta. Finalzinho de 21 cai essa quantidade de contas e começo com muita intensidade operar a Google, entender mais de rede de pesquisa, hoje Performance Max, né, que o shopping já deixou um pouquinho de ser tão forte quanto antes, campanha de geração de demanda, que seria a antiga Discovery, YouTube, fui me aprimorando até o momento que o Diego fala, cara, preciso de um head mídia, né, então head mídia e performance. Fiquei nessa posição durante alguns meses, depois head de operações e agora como diretor de operações de uma empresa que tem 27 pessoas ao todo. Nós operamos a empresa no remoto, por mais que a gente tenha um escritório, né, um ponto físico lá em Floripa, mas hoje a empresa ela é 100% remota. Então, minha jornada aí no mercado digital, ela se deu por... Eu falo que eu sou gestor de tráfego quando precisa, eu sou gestor de pessoas quando precisa, eu gerencio o conflito quando precisa, então, assim, eu sou um solucionador. Então, sempre a carreira em si, as minhas atuações, ela se deu muito por conta dos problemas que a gente passava naquele momento na empresa, né? Processos não tinham tanto e foi desenvolvendo processos. Pessoas não tinham, então vamos aprender a contratar, treinar, né? Pessoa certa no lugar certo e nunca deixei de lado a especialidade no e-commerce. Então sempre gostei, né? Tenho muito mais tempo nessa área do que de fato gerenciando. Então ainda me considero um especialista porque eu estou todos os dias falando com o cliente em reunião, entendendo problemas, dores e buscando solucionar através de uma empresa de serviço, né? Que é uma agência, que a gente fala que é uma aceleradora de e-commerce, né? E, cara, é legal ver como grandes pessoas que tiveram os seus e-commerces depois se desenvolvem num nível que você consegue prestar um serviço de tanta qualidade, porque você entende de toda a cadeia de processo, né? Desde o supply chain, da parte logística, Sim. até mesmo a parte onde você precisa lidar com os ads, ou até mesmo com os clientes no pós-venda, por exemplo. E entender de toda essa cadeia de coisas que acontecem no e-commerce é um ponto muito importante. Mas qual que foi um fator crucial, e se você puder até abrir nome das empresas, e o que você fez para chegar nesse 1 bilhão de resultado gerado para essas empresas só em 2024? Boa. Hoje é bom falar que a gente tem 27 especialistas, né? Então, quando eu falo eu, não seria necessariamente eu mais um time, né? Eu ali fazendo uma ponte com o cliente, coordenando esse time inteiro. Hoje, a gente tem apostado muito na retenção. Existe um antes e depois dos e-commerces, independente se ele tem estoque ou não, independente do modelo de negócio, como ser ponto de venda, varejo físico, ou até mesmo o infoproduto, está passando muito por essa conscientização, que é ter adquirido muito cliente durante a pandemia, onde os resultados foram estratosféricos por questões todo mundo em casa, comprando online, ficou no mercado, todo mundo que é do mercado sabe disso, mas amadureceu muito durante 2020, 2021, compras online como um todo. E agora, todo mundo se depara com o resultado da mídia paga cara, do CPC caro, do CTR, que é a taxa de clique para você que está entrando um pouco nesse mercado por agora, baixo. Ou seja, como é que eu me conecto? Aparecer deixou de ser uma dificuldade. Aparecer hoje, você impulsiona, você aparece. Mas se conectar se tornou o grande obstáculo. E aí vem palavras como narrativa, comunidade, storytelling, passou a ocupar 2024, mesmo que já existe desde sempre, mas ganhou mais nome por conta dessa necessidade. Então, é muito de momento. Às vezes, e acontece isso muito com o SaaS, né? É uma solução certa, só que no momento errado. A gente está hoje na solução certa, no momento certo, quando a gente fala de retenção. Então, muitas empresas focadas em retenção,
em CRM para e-commerce. Surgiram em 19, surgiram em 18, surgiram em 20, mas não tracionaram tanto quanto as que estão surgindo recentemente, porque é a solução certa no momento certo. Então, a gente traz muito essa questão de storytelling, de comunidade narrativa como um grande pilar para esse crescimento e, principalmente, fazer o cliente da base comprar novamente, aumentar não só a frequência, encurtar esse intervalo de compra de uma compra para outra, fazer com que ele gaste mais e fazer com que ele compre mais vezes, que é a matriz RFM, né? Recência, frequência e monetização. Então, é uma matriz muito conhecida no mundo da recorrência. Então, assim, porque eu falo que independente se você for do e-commerce, do drop ou do PDV, é importante olhar para isso, porque isso é comportamento de compra do consumidor. Ele vai comprar com você a primeira vez e se você não voltar lá para fazer uma comunicação com ele, para gerar um relacionamento com ele, dificilmente ele vai voltar, né? Se você não tiver esse pós-compra. Então, o que está por trás desse resultado para mais de 80 clientes que nós temos é justamente olhar com atenção para a etapa de aquisição, que é onde hoje todo mundo olha, que é o tráfego pago, a questão da viralização, dos ganchos, é de fato esse topo de funil para trazer essa conversão na venda direta. E o outro lado, a gente fala que o e-commerce tem dois grandes resultados, aquele sustentado pelo cliente novo e aquele sustentado pelo cliente recorrente. Só que essa palavrinha ainda ela é muito pequena, ela é muito pouco conhecida, ela exige um esforço maior, ela exige uma maturidade do lojista maior do que simplesmente adquirir, mas hoje o momento do mercado pede isso, né? Porque se você se manter, né, querer se manter apenas com a primeira compra, a gente sabe que é quase um CAC negativo, né? E isso quando a gente olha para fora, os Estados Unidos principalmente, que é um mercado que a gente olha bastante, principalmente o Diego, que está sempre viajando, ele sempre traz para a gente, ó, não adianta fazer uma venda direta nos Estados Unidos, por exemplo, que vai dar um ROI baixo mesmo, um CAC negativo mesmo, porque o esforço para vender para o primeiro é muito grande, para o primeiro cliente, e a recompra e a recorrência ele vem depois para fazer um LTV, vamos dizer assim, né? O quanto esse cliente deixou com a gente ao longo da vida útil dele com a empresa. É importante saber que todo cliente ele vai deixar de ser nosso cliente um dia, né? É o ciclo de vida. Mas enquanto ele está com a gente, como é que está esse gasto? Como é que está essa frequência de compra? E isso, pessoal, por mais que pareça um pouco complexo, como é que eu faço isso na prática? Existe hoje ferramentas, né? Hoje, no mundo do e-commerce, tem duas muito conhecidas, que é a Martz, que é a Zop, que faz um trabalho de CRM, mas isso, qualquer planilha e qualquer exportação de dados do checkout ou do gateway de pagamento consegue ter essas informações. É mais na questão de parar, ter consciência que isso é importante, colocar isso na planilha para poder ter clareza. Poxa, a Juliana comprou de mim 4, 5 vezes, gastou 2 mil. Peraí, vou chamar a Juliana para conversar. Por que você comprou? Por que você gastou? O que faria você comprar novamente? Que é a pesquisa com o público, comprador. É algo que pouca gente para fazer. Um Google Forms simples, direto, objetivo, que fornece informações ultra relevantes do meu cliente. Então, a gente vem também com essa estratégia de fazer pesquisa para o público comprador. Tem aquela para público-alvo, que é uma pesquisa para público frio, mas tem aquela para público comprador com perguntas estratégicas. O que faria você comprar novamente? É uma grande pergunta que pouca gente faz. Então, assim, resumidamente, a gente olha muito para aquisição e retenção como duas etapas distintas. Nós olhamos se aquele cliente consegue se relacionar e se conectar com os clientes, de nosso cliente que eu falo B2B, né? A empresa, o lojista, se conectar com o B2C dele, com o consumidor final, através de criação de comunidade, narrativa. Hoje tem uma empresa que eu acho muito boa na questão de comunidade, que é o Super Coffee, um café funcional da Cafeine, que hoje é um grupo com 3 marcas, né? Tem a Cafeine, tem o Sublime, que é um shot, e tem um Koala, que é um produto de lançamento para dormir. A Desinchar, que é uma grande DNVB, né? Uma grande marca nativa digital, a própria Gummy Hair, que a gente estava conversando aqui anteriormente. Então, são marcas que conseguiram nascer no digital, por isso que elas são DNVBs, criar uma comunidade de pessoas que desejam aquela marca sexy, atrativa, quer fazer parte daquilo, se tornou até um status você utilizar esses produtos. Então, isso fomenta um senso de pertencimento, quem está fora quer entrar, quem está dentro quer recomprar, e essa é uma fórmula que não é fácil, que não é simples, mas é a perfeita, no meu ponto de vista, para o sucesso das marcas. Então, eu poderia trazer um pouco de storytelling, comunidade, aquisição e retenção como algo que está por trás desses grandes clientes, como Max Titânio, que faz parte do nosso portfólio, Probiótica, Gummy Hair, Bodab, RetroGo, Lojas Emporium, são marcas que a gente sempre leva o nome deles para frente, porque faz um bom trabalho e é legal a gente olhar para eles e entender como é que eles estão fazendo para poder fazer. Claro que se você, hoje, é uma loja pequena, que está começando agora, são assuntos pouco distantes. Claro que vai chegar o momento de você entender que essas são alavancas de crescimento que vai fazer sentido para você. Mas fazer recompra, focar na retenção ou no pós-venda é desde o primeiro cliente.
Não precisa ter 1000. Não. Tive a primeira pessoa que comprou de mim, acreditando no meu produto, ela pode recomprar, ela pode me indicar, mas normalmente são assuntos que ficam um pouco negligenciados, esquecidos, porque o tráfego pago a gente sabe que é a ferramenta mais rápido de curto prazo, né? Então a gente vai muito olhando para esse lado, mas é bom sempre falar, ó, tem isso aqui também, tem esses outros canais também, tem essas outras ferramentas também. É importante um dia parar e olhar para elas, porque elas são relevantes. Então, eu poderia contextualizar nessas 4, 5 ferramentas de crescimento para chegar nesse resultado. E, claro, um time de especialistas aí por trás. E até antes da gente falar dessa parte de gestão, até porque 27 especialistas sobre responsabilidade ali é uma coisa que é bem trabalhosa, né? Sim. Demanda muito esforço, principalmente da questão de você ter a maturidade de saber estabelecer os processos muito bem definidos e entender tudo, principalmente por ser tudo digital. E eu entendo em tudo sobre o que você está falando e até consigo me colocar no teu lugar porque a Cartpanda em si, ela também é tudo digital. Então eu sei como esses processos têm que ser muito mais definidos e refinados ainda. Ainda mais se entra uma pessoa nova na tua empresa. Mais júnior também, né? Exato. Então, eu queria até falar, até para quem tem um e-commerce, para quem já vende e principalmente quer trabalhar tudo isso que você falou. Tanto na parte de, por exemplo, de ter um CRM estruturado, de conseguir extrair essas informações dos clientes para conseguir ter um LTV, para conseguir ter uma recompra muito maior da marca e tipo, acabar diminuindo o custo ali por tráfego. Então, quais são as integrações mais importantes que você vê que um e-commerce hoje precisa imprescindivelmente? Ótimo. É importante falar que execução é o gargalo de toda empresa, né? Execução e comunicação. Então, assim, a comunicação interna das empresas, até na Rocket mesmo, eu sei que tem falhas, na Cart vai ter, em toda empresa vai ter um errinho ou outro de comunicação e a execução. Ou seja, tem muita coisa para a gente fazer, tem muita estratégia, ferramenta para integrar, oportunidades a serem exploradas, lacunas a serem preenchidas e corrigidas e falta braço. Isso sempre vai acontecer. Sempre há mais a se fazer do que pessoas e braços para se executar. Por isso que a gente prioriza, né? Tem que ter um pouco desse conhecimento, tipo assim, o que eu coloco primeiro, o que vem depois. Eu falei aqui um pouco de comunidade, narrativa, deixei um pequeno asterisco falando, se você está começando agora, entenda que existe, mas não precisa se preocupar com isso agora, né? O tráfego é o que vai trazer, de fato, a aquisição, o resultado a curto prazo. Mas hoje, quando a gente fala de integrações, eu vejo muito lojista, inclusive eu tive um problema com um lojista semana retrasada que a gente entrou para poder ajudar, com a parte da plataforma que eles escolhem. Tem plataforma que tem muito recurso que é limitado para aquele segmento, por isso que hoje tem existido muita plataforma que é muito de um nicho só, para atender recursos e funcionalidades que atendem a uma moda, que atendem a acessórios, diferente de uma de pneu, de carro. Então, assim, é normal, quando o mercado vai amadurecendo, vai surgindo plataformas um pouco mais nichadas para atender coisas mais específicas. Então, uma boa plataforma é essencial. Esse cliente em específico, tive um problema com checkout, né? Não é porque eu estou na Cartpanda que eu estou falando isso, mas de fato teve um problema com checkout, muita perda de pessoas ali dentro, e hoje checkout é o ponto principal, né? Vamos supor, você fez todo o processo, um anúncio legal, com narrativa, com conexão e pegou lá o usuário. Você conseguiu ter um tempo de carregamento de página para o cara clicar e cair no seu site? Bacana. Ele clicou, ele caiu, carregou a página. Você conseguiu ter uma categoria com bons filtros para naquele meio de 100 produtos ele achar o que ele queria. Ele conseguiu entrar na página do produto, tem uma descrição legal, quebra objeção, um preço atrativo, fotos e vídeos atrativos, que no e-commerce, no varejo online, você está vendendo, de fato, uma imagem. Né? Você está vendendo um vídeo e você está vendendo um texto. Você está recebendo em casa um produto. Tem gente que não para para pensar, mas de fato o que você vende é uma imagem. Por isso que a imagem tem que ter uma qualidade muito boa, tem que ter um vídeo que filme o produto em vários detalhes, a depender de qual é o produto. Moda feminina é muito comum, acessórios é muito comum. Então você tem uma página legal que converteu, um carrinho que a pessoa conseguiu colocar os dados de endereço, cotar o frete certinho, e quando chega no checkout, que é a parte onde só é chutar pro gol, a coisa se perde. Então, todas as etapas são importantes, mas aquela é onde recebeu todos os esforços bem-sucedidos que você teve antes para ela chegar ali. E ela chega e não consegue avançar. Então, é uma integração super importante, porque perdeu ali dificilmente, né? Claro, remarketing está aí para isso, enfim. Mas são duas questões muito importantes, plataforma e a questão também do checkout. Em terceiro, eu poderia colocar tempo médio de entrega. Uma boa transportadora, um bom contrato, uma boa tabela de preço. Eu assisti uma vez a palestra do Rony da Reserva, ele falou, a métrica que eu mais olho é o tempo médio de entrega dos produtos da Reserva. Eu não sei o dado exato, eu posso estar errando aqui, mas ele falou que saiu de 3,7 para 1,7. Tempo médio de entrega.
que já é muito baixo, 3,7 para 1,7 é menor ainda. Então, assim, quando a gente fala disso, alguns podem entender, frete e tal, mas no fundo é comportamento do usuário, comportamento do comprador. Ele quer cada vez mais receber mais rápido. E quem entender esse jogo e conseguir fornecer para ele um pedido, comprou hoje, receber o Mercado Livre, tem esse diferencial imenso, né? O Mercado Full, entrega rápida, com frete grátis. A Amazon Prime também tem. Amazon, eu não sei se o plano da Amazon é esse, mas também tem um plano que você não paga o frete, chega muito rápido. Então, é olhar para tempo médio de entrega, é olhar para a plataforma, é olhar para um checkout, porque isso tudo é a infraestrutura. Você pode fazer um anúncio, mas sem infraestrutura, não vai. Você pode ter um influenciador X, sem a infraestrutura, a compra não é concluída. Claro, pensando no que gera a venda é importante, com certeza, mas o que faz a venda ser concretizada acaba tendo uma importância tão importante quanto. Mas eu acho que por o assunto de tráfego e influência ser muito em alta, o pessoal se preocupa muito com isso, e de fato tem que se preocupar, é o que vai trazer, vai impulsionar o negócio, mas a infraestrutura eu colocaria como um ponto importantíssimo. E eu vejo que é uma das dores, inclusive no próprio dropshipping, né? O tempo de entrega. E por mais que tenha diminuído o dropshipping Muito. internacional, tô falando, tem gente que eu sei que faz Uhum. dropshipping nacional, mas para quem faz o drop internacional, o pedido vai levar de 12 até 14 dias úteis. Isso se não tiver indo para São Paulo ou Rio de Janeiro, que pode ser parado pela alfândega e ficar mais tempo. Então, esse que é o complicado, porque até dando uma ênfase nisso, vamos colocar uma situação para ficar mais clara pro pessoal. Perfeito. Você quer comprar um presente pra pessoa e você vai na marca X e chega em um dia útil. Pô, beleza, o aniversário é no final dessa semana, então eu consigo me programar para dar esse presente. Pô, vou comprar o presente pra pessoa nessa loja que o preço tá legal, tá top. Pô, mas 12 a 14 dias úteis, pô, já é uma objeção do caramba. Então, às vezes, eu vejo que nem sempre o checkout vai ser um 80-20, mas também a sua estrutura logística pode ser um 80-20. Pode ser. Porque façam o teste. Se você conseguir um contrato com os Correios ou com outra empresa logística e conseguir entregar os seus produtos muito mais rápido, só coloca uma mensagem no teu checkout. Entrega em até tantos dias. Só mudar isso. Cara, já vai aumentar bruscamente a conversão. Já aumenta, isso é fundamental. E o drop, ele tem esse ponto negativo, assim como todos os negócios, né? Tem um ponto negativo aqui, tem ponto positivo aqui. O fato de não ter estoque é uma baita oportunidade para quem tá começando e quem tá querendo se amadurecer. Assim como o e-commerce, o fato de ter estoque é um pontinho negativo, uma barreira de entrada, o tempo de entrega compensa. Então, se você for se prender aos pontos negativos do drop ou do e-commerce ou de qualquer outra coisa, vai ficar um pouco assim triste, vamos dizer assim, né? Então tem que de fato olhar para o que você pode fazer com esse ponto negativo que você tem e aprimorar, que é o caso, por exemplo, que você disse. Uma mensagenzinha no checkout falando um pouquinho do tempo, pode ser que reduza. Nós temos clientes hoje de drop e eu acho que é um mercado que passou por uma grande sofisticação, uma grande maturidade chegou nesse mercado e a gente sabe que quem não se adaptou, assim como em qualquer outro mercado, acabou ficando um pouquinho para trás, acabou às vezes até fechando a própria loja. Hoje o nosso cliente que é drop, ninguém fala que é drop, porque tem um baita branding, tem um baita foto, a página de produto parece a página de produto da Apple, é bem tecnológico, é uma marca de fone de ouvido chinesa, e eu comprei, né, para poder, eu sempre gosto de fazer compra com meus clientes para entender um pouco desse outro lado que a gente não olha tanto, que é a experiência de compra e pós-venda. E por mais que demorou, acho que uns 18 a 20 dias para chegar, eu fui notificado o tempo todo de como estava o status do meu pedido. Eu acho essa ferramenta muito boa para a galera do drop. Porque o que gera a frustração, às vezes, é a grande ansiedade e a grande expectativa de receber o produto. E como nem sempre o pessoal comunica o cliente que comprou de como está indo o status da venda, isso vai causando cada vez mais essa sensação, né? Então, trazer um pouquinho sobre pedido separado, pedido despachado, pedido chegou no CD de São Paulo, pedido saiu para entrega. Tudo isso ajuda o cliente final a ter uma ansiedade um pouco mais equilibrada, e foi o meu caso. Claro que eu comprei já sabendo que ele ia demorar um pouquinho, é meu cliente, o seu negócio dele, mas é sempre interessante pensar com a cabeça do consumidor final. Ele é um leigo, ele não entende esse nosso mundo, ele não entende o mercado digital também, ele não sabe, às vezes, comprar online, às vezes a primeira compra dele é online, então é importante pensar como é que a gente pode fornecer uma boa experiência para essa pessoa. Então, esses pequenos cuidados é uma ferramenta importante, que nesse portfólio nosso de clientes, eles olham com muito cuidado, porque o que vai gerar recompra é um pós-venda bem feito, né? Você tem uma compra e ser frustrante, dificilmente, né, você vai voltar, né? Por mais que venha um cashback, que é um cupom depois da primeira compra, por exemplo, para voltar a comprar. O cashback é uma estratégia muito utilizada, né? Você comprou hoje,
você ganhou 5% do valor daquela venda. Então, assim, gastei R$100, ganhei R$5, um exemplo, para gastar até 20 dias após. Então, isso fomenta, isso incentiva a recompra, porque eu tenho R$5 para gastar e eu tenho que gastar até daqui 20 dias. Então, eu tenho um prazo para deixar de ser funcional, para deixar de ser válido. Então, isso é o cashback, é muito importante para o CRM. Então, assim, por mais que você vai fazer isso, o fato de não ter tido uma boa experiência não vai, assim, justificar, não vai dar certo essa estratégia, porque o principal ali, o pós-compra, não aconteceu. Então, até complementando um pouco essa estratégia desses clientes que faturam tanto, né, em conjunto, esse número que você trouxe, todos por trás têm um bom pós-compra. E quando isso, por algum motivo, dá uma descida, a aquisição de clientes sente, todos os canais sentem, né? É importante, é impressionante, tudo está muito interligado, independente do canal de aquisição, influenciador, agora está muito em alta o GC, que é o usuário gerando conteúdo para a marca, Social Ads, que é o Pinterest, TikTok, Facebook, e o Google Ads, tudo está muito interligado, né? A gente não pode olhar só como um canal isolado, aconteceu esse erro aqui, não vai prejudicar o restante. Prejudica. É tudo muito conectado, isso é impressionante. E é um ecossistema dentro da empresa mesmo, porque a gente tem a parte de suporte, que se o suporte não for bem feito, vai gerar Reclame Aqui. Aí, isso impacta na aquisição de novos clientes que vão pesquisar no Reclame Aqui, por exemplo, ou vão ver no Instagram da marca, comentários negativos e tudo mais, e vão ficar receosos a comprar na tua marca. Então, querendo ou não, afeta todos os âmbitos. Então, a comunicação é muito importante até nisso. Quer ver uma estratégia muito utilizada que, pelos nossos clientes, mas nem tanto por outros, eu sinto que assim, é uma oportunidade muito importante. O que você trouxe, Reclame Aqui, é uma etapa de consideração. Então, hoje tem lá o topo do funil, né? Vamos dizer assim, a descoberta, a consideração e lá no finalzinho, a conversão. É um funil mais simplificado que a gente tem. O Reclame Aqui, ele passou a ser, né, um ponto de contato. Por exemplo, você descobriu uma marca de relógio. Beleza, foi o primeiro impacto. Descoberta. Bem, peraí, deixa eu ver como é que é essa marca, né? Deixa eu ver se tem alguma reclamação. Aí você vai lá no Reclame Aqui. O Reclame Aqui, ele tá dentro da etapa de consideração, ou seja, eu estou considerando comprar dessa marca e quero saber qual foi a experiência da galera que comprou. Se teve algum problema, alguma reclamação. Beleza. Um outro canal que é tão importante quanto o Reclame Aqui é o YouTube. Você tem um vídeo de review do seu produto? Comprei tal produto, minha experiência sobre ele. Review do produto tal, usei, minha opinião sobre tal. O que acontece? Você pode contratar canais do YouTube para poder fazer vídeo sobre o seu produto, né? E o bom do YouTube é que, diferente do Instagram, o pessoal não olha tanto para o número de inscritos para poder validar a autoridade de quem está falando. O Instagram tem muito isso, do número de inscritos e tudo mais. O YouTube não, a quantidade de views, com certeza é um fator muito importante, mas até mais do que a quantidade de inscritos, ao meu ver. E o título, né? Então, assim como o Reclame Aqui, ele cumpre esse papel de validar a sua empresa para quem está considerando comprar de você, pegar 3, 4, 5 canais de YouTube, entrar em contato, mandar o produto, falar para testar, né? Claro, tem aquele também que você paga, né? O influenciador, toma aqui o roteiro, preciso de um vídeo onde você fala isso, começa desse jeito, quebra essas objeções que são as principais, um vídeo rápido de 4 minutinhos, review do meu produto, colocou no ar, as pessoas vão pegar no YouTube e pesquisar. Review sobre o produto tal, né? Marcas de cosmética é muito utilizado, suplemento, acessórios. Eu tava querendo comprar uma lanterna esses dias, eu fiz isso no YouTube. E apareceu as 5 melhores lanternas. Então, assim, lá no meio tinha a que eu queria, né? Ele usou um título um pouco mais abrangente, mas o SEO do YouTube conseguiu conectar o meu termo de pesquisa, que é o que eu pesquisei de fato no YouTube, com o vídeo que ele fez. Então, assim, é outra ferramenta importantíssima. Ter um Reclame Aqui bem ajustado, responder a galera. Claro, todo mundo tem falhas, todo mundo tem erros, por algum motivo vai ter reclamação, não tem problema quanto a isso, faz parte, né, do processo. Mas você saber tratar isso e mostrar para a audiência que está querendo comprar de você que você responde, que você é sério, que você se compromete, que você se preocupa, é um fator de consideração para a venda. A venda não é só a conversão, né? A venda não é só o site bacana que a gente falou aqui, o checkout, ou a logística. A venda também é o que eu estou fazendo no meio desse funil que tem, assim, 100 pessoas paradas, uma desceu para comprar, como é que eu faço mais 2 descerem para comprar nesse funil, vamos dizer assim, esse triângulo invertido, né? Essa ampulheta que vai descendo. Então, é interessante gerar tanto para YouTube quanto para Reclame Aqui. E é bizarro a gente ver que o impacto do Reclame Aqui às vezes pesa ou às vezes não. Por exemplo, o Reclame Aqui, ele é muito importante para você que não conhece alguma marca e tudo mais. Mas as empresas que têm as piores pontuações do Reclame Aqui são a Uber e a Apple. Caramba, é mesmo? Nem por isso as pessoas deixam de utilizar Uber e nem deixam de comprar iPhone.
Então, é interessante ver como o teu branding, o teu posicionamento, às vezes sobrepõe a opinião alheia também. Então, eu vejo muita gente vira e fala assim, vamos supor, o cara faz 200 envios por mês e tem 30 reclamações em um ano de Reclame Aqui. Sim. E a pessoa fala, mas eu vi que tem muito Reclame Aqui, eu vi que tem reclamações de você. Pô, a gente envia 200 por ano, tem mais de 2.000 envios por ano e tem 30 reclamações, tem esse 80-20, ainda assim afeta a minha conversão. Então, e tem muito desses parâmetros também que eu vejo. E é até interessante a gente entender como uma boa comunicação no pós-venda é impactante. E eu queria até dar um exemplo pro pessoal de casa do que você falou referente a consultar, vamos supor, da lanterna que você falou. Sim. Eu procurei no YouTube. Onde que é muito legal também jogar é no TikTok também. Porque às vezes a pessoa, tipo, no YouTube, vai ser um vídeo muito demorado, que é a galera que tem um público mais jovem, né? Sim. Pô, joga no TikTok, é um vídeo de 1 minuto, explicando sobre o produto, fazendo uma review. Só que eu quero até dar um adendo com o conhecimento que eu mesmo tenho. Sim. Não pegue e crie um perfil. Você não vai criar um perfil da tua loja lá pra fazer a review. Você vai fazer o que ele falou. Você vai pegar uma pessoa alheia que já produz conteúdos ou até mesmo alguém que você pode contratar ou até uma UGC, porque o pessoal acha que o GC é só pra Instagram. Você pode pegar e fazer pro YouTube também, ou o TikTok. Qualquer rede. E mandar ela fazer algo humanizado, tipo, 5 melhores lanternas, as 3 melhores lanternas que eu já comprei. E por que não as 3 serem da sua loja? Eu comprei as 3 na loja tal. Então, tipo, você pode gerar credibilidade falando do produto, ou vice-versa, sabe? Então, achei muito legal o que você falou, e principalmente para aplicar também. E o GC é uma estratégia que ela é mais recente, né? Eu vejo que teve a onda do influencer, ainda tá super em alta, com certeza, mas por N fatores, o influencer tem perdido um pouco de construir opiniões como já foi um dia, porque o público que ouve aquela opinião tá mais consciente, começa a pensar, pô, será que é isso mesmo? Tem essa outra influência falando isso, então você começa o usuário da rede, a pessoa como no geral começa a ponderar mais. Então, a influência ela vem caindo, isso aí é dados que mostram e é normal, né? Por isso que muitos estão até olhando um pouco mais para o GC. Então, para você que não sabe o que é o GC, é o usuário gerando um conteúdo para a sua empresa. É importante entender que isso não é para o grande e-commerce ou para a média empresa. Não, isso é para qualquer empresa. Hoje existem marketplaces, a gente tem usado muito se não me engano chama Seu Influencer, que você entra, se cadastra como lojista, seleciona o perfil de UGC que você quer, qual é o propósito daquele vídeo, qual é o roteiro, e vai lá, quero pagar R$100 por esse Reels. Você coloca o seu preço. Vários UGCs vão se cadastrar, elas aceitam aquela proposta. Ela não vai ter uma contraproposta, não. Você fez uma campanha na plataforma, quer pagar R$100 por um vídeo, terão mulheres e homens que são naquele momento profissional que vão aceitar aquele 100. Assim como não vai ter grandes GCs, profissionais que fizeram um GC para várias marcas grandes, não vai aceitar. Vai aceitar uma proposta de R$1.000 de um vídeo. Mas eu já vi, com clientes nossos, vídeos que custaram R$100 alcançarem 1,5 milhões de views no Instagram, no Reels. Porque o GC, ele é uma pessoa que não tem, para quem não sabe, né? Ela não tem uma audiência grande. Ela não está vendendo a audiência dela. Ela não está fazendo a propaganda para a audiência dela. Ela está gerando um vídeo com toda a experiência que ela tem de criar narrativa, de ter ganchos, de ser dinâmica, de comunicação para a sua marca. Ela grava um vídeo, te manda no Drive, para não perder a resolução. Você pega esse vídeo, coloca em anúncio, coloca na sua rede, do Instagram da sua loja, e esse vídeo tem uma tendência, a ideia é essa, claro que vai ter diversos que não vão para frente, mas a tendência é essa de pegar um views muito, muito grande, né? Viralizar de fato. Então, você pega ali R$100 e divide pelos views, vai ter um custo por view muito barato, a ferramenta extraordinária para a etapa de descoberta. O Reels, ele é muito para descoberta, ele é muito para pessoas que ainda não conhecem sua marca. Claro, vai ter aquele Reels um pouco mais focado em conversão, em consideração, mas normalmente a gente pega esses que viralizam, é um conteúdo mais topo mesmo, né? Para ter uma descoberta maior. E o TikTok hoje já passou até o Google, né? O Google é uma ferramenta de pesquisa, as pessoas vão lá, qual é o melhor restaurante para se almoçar em São Paulo. Antes existiam vários blogs, eu gosto muito de fazer esse pensamento. Na época do blog, né, do inbound, a galera atualizava os blogs, a galera escrevia, visitava, atualizava artigo. Hoje, essa atividade já caiu muito. Por conta disso, hoje já não tem tanto conteúdo atualizado no Google como há 8 anos atrás, 5 anos atrás, onde os blogs estavam só crescendo. Por isso que o TikTok hoje já ultrapassou o Google como ferramenta de pesquisa, como ferramenta de entender onde eu almoço, onde eu visito aqui essa cidade, quais são os pontos turísticos.
Porque o Google hoje você vai entrar, claro, tem matérias, tem blogs super consolidados, tem blogs que são atualizados, não é generalizando. Mas você vai perder um tempinho até achar eles. Isso é inegável. Fora que são textos longos, né? E hoje o comportamento do consumidor e do usuário é microconteúdos, vídeos de 40 segundos, ninguém tem muita paciência e até ouvir a opinião de alguém. Se ela não dá em 1 minuto a opinião dela no TikTok, dificilmente aquele vídeo vai ganhar uma grande repercussão dentro da rede. Então, foi importante citar sobre o TikTok, porque o GC é importante, estar falando de GC, TikTok, né? Ele serve para todos os canais. E tem duas coisas muito legais que dá pra gente até discernir pelo que tu falou. Eu vejo que a gente fazendo uma conexão com o e-commerce, o usuário ele não quer entrar no Google, pesquisar o blog, selecionar um link para ver qual blog ele vai ver, para aí sim ele ver se faz sentido. É mais fácil ele pegar, entrar no TikTok, ver os vídeos, pô, qual restaurante que eu vou? Ele é bonito? As comidas são bem apresentadas? Como que é a experiência? Como que é os comentários de quem viu esse vídeo, foi no restaurante e deu feedback? Então, tipo, a maioria das vezes eu vejo gente que é viciada em ver comentário. A pessoa vai no Reels e vê nos comentários. O comentário valida o vídeo, né? Igual você abriu o podcast falando sobre isso, né? Na Exato. plataforma de áudio, agora tem isso, né? E com certeza as pessoas que, antes de começar a assistir, ela vai ler o comentário. Pô, vou colocar meu tempo aqui, eu não vou. Exatamente. Quem assistiu, quem tá comentando. E isso é muito importante até para retenção mesmo da pessoa que tá fazendo o vídeo. E eu vejo que um outro ponto referente aí ao GC, talvez para quem está começando não seja tão proveitoso até gastar com isso. Sim. Mas o interessante também é ela buscar pessoas de UGC que estão começando, pequenas igual a ela, como empresa, Sim. mas também fazendo uma permuta. Ó, vou te mandar tal produto, você gosta desse produto? Seria viável para você? Porque se tem pessoas que podem comprar, tem pessoas que podem ganhar de graça. E aí ela pode usar como pagamento o tempo dela produzindo conteúdo para você, conteúdo cru para você mesmo pegar e fazer o criativo, porque na maioria das vezes a pessoa entende fazer vídeo, mas não entende de vender, não entende de gancho de e-commerce. Você entende. Então é legal você até treinar essa pessoa, fazer uma parceria. E por que não fazer uma permuta? Pô, vou mandar tais peças para você e você produz tantos vídeos para mim, assim, assim, assado. Então é legal a gente conseguir também fazer essas parcerias com quem é pequeno, porque se esse cara um dia ficar grande, eu também me torno grande. Então, e cria uma conexão maior. É o que você falou, tá difícil hoje, o público tá muito mais conceituado sobre o que escuta e o que aplica. Então, por exemplo, eu não vou me conectar com o Carlinhos Maia da vida, que tem 10 milhões de seguidores, mas eu me conecto às vezes com um cara como você, que tem ali seus seguidores, mas que isso não influencia tanto, mas que a tua autoridade no mercado, pelo teu resultado e pelo que você vem construindo, me conecta contigo. Então, não é relevante o número de seguidores mais. Não, pelo menos pro nicho do que a gente tá falando, sim, no contexto que a gente tá colocando. Mas, pô, pra quem é criador de conteúdo, vale muito. A gente tem cliente que trabalha com 2 mil influencers por mês, 3 mil. Eles têm uma verdadeira rede de influenciadores. Nossa. Uma rede mesmo, a maioria com UTM, né, que são um rastreador no link para poder mensurar o resultado, é importante ter isso. Cupom próprio daquele influenciador para poder a audiência dele utilizar aquele cupom, comissionar e mensurar o resultado. E a maioria são micro-influenciadores. Pessoas que têm ali 2 mil seguidores na rede social, 5, 10, não passa às vezes de 20. Porque é justamente isso, né? O mercado ele se sofisticou, as pessoas estão cada vez mais ouvindo menos pessoas, né? Porque uma grande fala isso, uma outra grande fala aquilo, peraí, pra onde que eu vou? Peraí, o pequeno tá perto de mim, conheço ele, da minha cidade, do meu bairro, vou confiar na opinião dessa pessoa. Então, o movimento de UGC veio para ficar, né? Até para quem tem dificuldade de gerar conteúdo, a gente sabe que nem todo mundo aparece, nem todo mundo é a cara da loja, né? E o GC vem muito para poder humanizar a sua empresa, ter uma pessoa ali, não uma apenas, né? Mas representando a marca, é legal que tenha mais, até para você não ficar na mão de uma pessoa só. E você pode começar, igual a gente comentou aqui agora, com permuta, mandando produto. Quando a gente fala de influenciador, que é muito importante falar que é diferente do UGC, já tem aquele influenciador que está vendendo de fato a audiência, que por mais que é pequena, 2 mil seguidores, 3 mil seguidores, é super fiel, engajada, ouve o que você tem a dizer e converte. Então, é legal olhar para esse micro. Tem muito dinheiro nesse micro. E as empresas estão olhando para isso, né? Como eu falei, tem cliente nosso que vende muito, né? A rede de influência, o marketing de influência é muito maior do que o marketing do tráfego pago, em termos de resultados. Porque o influenciador, ele gera autoridade, ele gera burburinho,
ele gera movimento, parece que todo mundo tá falando daquela marca, né? Enquanto, na verdade, é proposital pegar esses influenciadores que a marca pegou, porque sabe que a audiência que o cliente dele segue. E aí volta naquela questão da que a gente começou, né? Pesquisa para público comprador. Tem uma perguntinha que a gente faz que é: quais influenciadores você gostaria de ver aqui? A gente está ouvindo o nosso cliente falando quais influenciadores ela acompanha. Então, quando você, como cliente, acha que tá todo mundo falando daquela marca, que é um burburinho, às vezes não é ao acaso, né? Às vezes foi de fato estudado através de uma pesquisa. Você, como cliente, falou para aquela marca que você gosta do influenciador X, Y, Z, e eles pegaram esses influencers e colocaram ali, né? E isso é importante falar, né? Às vezes o marketing de influência é importante, mas eu vejo muito pouco resultado quando você pega só uma, só duas, só três. O nome rede de influencer, ele é por conta disso. Essa rede, claro, vai começar pequeno. Ninguém começou com 2.000 influenciadores. Começou com dois, de fato. Sim. Mas é legal ter esse pé no chão de falar, pô, não vou esperar também vender 100 mil em um dia com 2 influenciadores. Claro, tem casos que sim, se for um mega, se for um cara muito, né, não é impossível. Mas a questão de quando a gente fala de micro, né, aí é bem difícil, né? Então é interessante pensar nessa rede. Como é que eu construo uma rede ao longo do tempo para não ter só uma, duas, 30, 100, mas ter 200, 300 e aumentando isso, né? Isso é importante. E eu vejo que tem dois polos. Vamos até pegar um exemplo, o ramo de fisiculturismo, por exemplo, Perfeito. que a gente consegue pegar. Para você que tá de casa, para ficar bem ciente, para ficar literalmente bem mastigadinho. Você pode ter uma loja, a loja X, que tem milhares de UGC, milhares de pessoas que você não conhece, mas que ali vestem a camisa da marca, fazem review do produto, fazem antes e depois, mostram que teve uma solução para o problema delas. E aí tem uma marca Y, que tem ali o Renato Cariani, o Júlio Balestrini, tem os caras que tem muita audiência, mas que tem muito nome. Ou seja, menos influenciadores, tem mais credibilidade, tem uma história por trás, tem todo o conteúdo que eles produzem para eles, que trazem a autoridade deles, e tem a loja X, que tem milhares de pessoas que trazem credibilidade também, só que não tem o mesmo renome que os influenciadores da loja Y, que tem menos influenciadores, mas que tem um branding muito forte. Então eu vejo que tem esses dois polos. É real a gente falar que existem só esses dois ou tem uma mescla ali? Cara, eu acredito muito que é uma mescla. Às vezes eu vejo muito, agora aconteceu com o nosso cliente, uma pasta de amendoim chamada Laganesha. A pasta de amendoim que deu muito forte. Eu vi já alguns vídeos, né? São bem bom, a Aline, até tá no evento que a gente tá fazendo hoje. Eles têm pequenos, médios, e agora eu trouxe o Cariani para poder chancelar. Chancelar é bater o carimbo de confiança, de autoridade, de respaldo para um grande nome do mercado. Então, igual você citou esses dois polos, eu vejo ela muito no meio. Ela era esse menor, igual você citou que tinha um volume, não era esse grandão, porque a gente sabe que tem pasta de amendoins como marcas, que até pertence ao grupo da marca Titânio, por exemplo, que é a Dr. Peanuts, que usa muito os influenciadores do grupo como tudo também para ela. E aí vem essa no meio aqui para ficar, pô, eu não tenho tantos, né? Sou bem menor, mas eu tenho um ou dois que vem para chancelar, que é bater o carimbo. Então, quando a gente vai falar de mega influência, de macro influência, essa galera muito grande, tem que usar essas pessoas de forma estratégica, né? É para chancelar, em grande parte das vezes. É para carimbar como sendo, olha, eu uso, eu recomendo, e eu tenho aqui meus, 2 milhões de seguidores, não sei quantas impressões por mês. É legal. Talvez não vai nem fazer tanta venda. A gente sabe que o Cariani, que a gente está comentando, que é uma máquina de fazer a venda, mas a gente também tem casos de influenciadores tão grandes quanto que não tem esse poder de conversão. Então, a gente usa essas personalidades com estratégias diferentes. Um para chancelar, o outro para poder, de fato, fazer a venda junto com bater o carimbo. Então, é legal, quando pensar em influência, segmentar eles, né, em grupos menores, em termos de ser micro, nano, macro, big influência, e entender o que eu quero e espero com cada um. O grande, não é porque ele é grande que ele vai vender, igual eu falei aqui agora. Ele vai para chancelar, para bater o carimbo e falar, não, essa marca é confiável. Então, eu vejo esses 3 grupos, né? Vamos dizer assim, o menorzinho ali que tem volume, o grandão que tem as personalidades, e o do meio que tá vendo essa transição pro grandão ali que vai ter, começando com 1 ou 2 que vai, de fato, chancelar a marca. E eu vejo que o maior diferencial disso é a questão da autoridade e referência no assunto, né? Você vai pegar um produto para fisiculturista, você vai botar a Jade Picon ali com a camiseta da marca, com uma creatina e tal. Você acompanha a Jade Picon por conta de fisiculturismo? Não. Sim. Mas você sabe quem ela é. Então, beleza, é um branding.
Agora você bota o Cariani É, indicando, pô, ele vive disso. Ele tem atletas que têm a responsabilidade, que ele acolhe essa responsabilidade, né, sobre esses atletas, e ele tá indicando esse produto, bom, então ele aprova. Se ele utiliza, é porque é bom, porque ele é especialista nisso. Então tem esses dois níveis de autoridade também, né? E eu queria até para entrar nessa narrativa, uma coisa que é bem mais detalhada. Você hoje é especialista em gestão de Meta Ads e Google Ads. É Perfeito. correto afirmar isso? aham. Então, qual que é o 80-20 para a pessoa que está faturando ali entre 50 e 100 mil, tem uma constância no Facebook e no Google, porém tá travado. Eu vejo que acontece muito, principalmente para quem tem uma aceleradora, deve entender muito disso. Claro. Então, qual que são pontos que você já viu em alguns e-commerces que podem ser melhorados? Quais são os primordiais e, principalmente, o que você vê que pode destravar a operação dessa pessoa para ela alcançar níveis muito maiores? Perfeito, perfeito. Quando a gente fala de Meta Ads, é importante entender que, por mais que você faça todas as configurações de conta, a contingência, a segmentação e por aí vai, o que o cliente lá da ponta tá vendo é só o anúncio, é só o criativo. Escalar Meta Ads está muito relacionado com duas coisas. Ou a questão do orçamento, você vai aumentar, vai escalar, a gente fala verticalmente, né? Escalar em cima de uma campanha específica, ou de um conjunto específico, ou de um anúncio específico, ou lateralizar no sentido de ter uma gama de criativos muito maior. Nós vamos muito para o meio termo dos dois. Vou explicar um pouco melhor. Muito cliente chega para a gente já atendeu esse perfil de 30 por mês, 50 por mês, que estava com essa dor. A dor do cliente ou do lojista, drop ou e-commerce, que está nesse patamar quero romper, quero chegar ao 100. Aí quando chega no 100, tem uma nó, estaciona. Aí vamos romper a barreira do 100. Então, quando a gente vende um serviço, uma solução, a gente casa muita promessa com o que ele quer. Então, normalmente o cara de 30, 50, até mesmo 80 quer chegar no 100, ele tem uma dor até chegar ali, que é o que a gente vai bater um papo agora, e o cara do 100, ele quer também sair do 100 e ir para o 150, galgar os 200 e iniciar uma escala, vamos dizer assim. Essa pessoa que está em 30, 50, 80, eu vejo que ela está muito travada em criativo. Parece simples, mas é verdade. Usando criativo muito antigo, com um número muito pequeno. Quando a gente fala de escala, tem relação com aumentar o orçamento. Hoje, claro, se a gente pudesse pegar uma campanha que está recebendo R$100 por dia e já trazer ela para R$500 por dia, um exemplo, seria perfeito. Mas hoje acontece um fato que é o seguinte, quando você faz isso, o seu custo por venda, o seu CPA, ele sobe também junto. O seu CPC sobe também junto. É normal da plataforma, ela funciona com base em lances, né? Entra um pouco mais técnico, mas vai passar por esse termozinho. Então, é normal a gente ir expandindo, escalando e aumentando o orçamento, lateralizando, que é o quê? Duplicando campanhas, criando outras campanhas que carregam comunicação, narrativa, gancho, oferta, produtos diferentes. E aí entra essa gama de criativos. A gente tem cliente que eles mandam 100 criativos por semana. Né? E aí nos formatos, aí você pega 100 só de feed. Mas esse do feed foi adaptado para stories. Esse, às vezes, virou até vídeo. Então, é até muito maior do que 100. Claro, é um patamar de um cliente que chegou nesse nível, mas eu vejo que separa o cliente, o lojista, grande do pequeno, é que o grande fez, quando era pequeno, o certo. E ele cresceu fazendo o certo, e quando ele tá grande, ele faz o certo, ele continua fazendo. Tem gente que acha, pô, Gabriel, nós temos que faturar 4 milhões por mês. O que esse cara faz diferente? Esse cara faz a mesma coisa, claro, nas suas devidas proporções, né? Do que ele fazia quando ele faturava 100, 80. Ele sempre focou em comunicação. Ele sempre focou em criativo, em ter muitos anúncios. Só que o muito para ele naquela época era 20 por semana, 10 por semana. Ele foi crescendo, foi tendo mais time operacional e conseguiu expandir também esse número. Hoje ele faz 100, 150 por semana. Então, entender qual produto a sua audiência quer, que é o teste de produto. Entender qual comunicação casa melhor com esse produto. Entender como é que você expõe esse produto, qual é a forma criativa de você expor aquele produto. Por exemplo, a moda feminina é no corpo da mulher? É em cima de um tapete de pelúcia, bonitinho, cheio de farpinhas ali, um tapete bem neutro, em cima, estirado? É no manequim? Como é a forma criativa, o formato criativo de expor aquele item? E os formatos, eles vão mudando muito. Esse lojista que eu citei, que está com a gente há 3 anos, que eu comecei na conta dele, fiquei 1 ano e meio, depois passei para outro gestor, para assumir outros cargos, era muito curioso. A mesma calça, que no começo era exposta de uma forma, hoje é totalmente diferente o formato, que ela expõe aquele mesmo produto.
Então, quando eu falo de Meta Ads, eu falo muito de criativo. Variar, de fato, como você expõe aquele produto, qual a comunicação que você utiliza, se é desconto. Eu gosto muito de uma oferta que dá muito certo para principalmente clientes de moda, clientes de bens de desejo, que é no impulso, que é o a partir de X ganha Y. Então, assim, meu ticket médio é R$150. Coloca um pouquinho acima, cerca de 30% um pouquinho acima. Só um exemplo, vai cair lá para R$200. Não é isso percentualmente, mas só para dar exemplo. Então, assim, bati 200. Você vai ganhar necessaire. Você vai ganhar pincéis de maquiagem. O público feminino gosta muito disso. Você vai ganhar caneca. Você vai ganhar uma peça que está no meu site sendo vendida a R$80, mas eu estou te dando isso. Que você, né, R$80 no site, mas preço de custo 20, por exemplo. Então, assim, essa oferta de a partir de X ganha alguma coisa é muito, muito boa, porque você não está depreciando, não está, né, o seu preço com promoção. Claro que a promoção é importante, vai ter o momento dela. O problema é você usar a promoção o ano todo. Então, assim, a pessoa vai perceber a sua marca com valor menor do que você vale. Porque você está dizendo isso para ela através da promoção. Mas, claro, o Black Friday está chegando aí, a gente pode até falar um pouquinho disso. Promoção vai ser, sempre é um fator que as pessoas buscam. Na Black, o comportamento é da oportunidade. Eu compro o que tem oportunidade de compra. Nem estou precisando. O preço tá bom, não vou ver isso mais nunca. Tipo assim, de R$100 por R$10, um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas vou lá e compro. Mas falando de Meta Ads, eu vejo muito esse teste que eu citei aqui, sabe? A calça mudou várias vezes. Não a calça como produto, mas o formato de expor. A comunicação, a oferta, a promoção importante mas compre 3 e pague por 2. Compre 3 e ganhe X. Você vai mudando um pouco a sua comunicação, que entra na diferenciação, né? Hoje, aparecer não é mais um obstáculo. Aparecer e se conectar é um obstáculo. E tem que entender também qual que é o formato da tua operação que vai trazer mais resultado. Porque às vezes a pessoa pode fazer essa oferta leve 3, pague 2, e muitas das vezes a pessoa não calcula certo, tipo, os custos, e aí ela vai voltar no break-even. O que manda é o financeiro, né? Exato. Então, é muito bom metrificar antes também de promover uma oferta. Porque às vezes eu já vi gente vendendo 1 milhão e ficando ali com lucro de, tipo, 15 mil, 10 mil. Quando não dá o prejuízo, né? Quando não dá o prejuízo. E, tipo, fora muitos clientes. Beleza, você tem muito lead ali. Mas você vai saber trabalhar toda essa base? Agora, se você vai fazer uma oferta muito agressiva, trabalhar uma base para depois eles recomprarem, pô, isso é muito legal. Mas é também muito importante fazer essa precificação toda certinha. E hoje, então, você vê que o 80/20 seria isso no Facebook. Criativo. Para Google, o que você acha que seria um 80/20? Até para voltar um pouco no Meta. Já foi segmentação. Antes, segmentar interesses, lookalike, público semelhante. Eu vejo que, assim, eu estou no mercado desde 19. É nítido a diferença do ponteiro certo que o Meta Ads Facebook conseguia pegar para agora. Mudou muito depois do iOS 14. As políticas, né? O próprio, isso que você citou, né? O iOS 14, as políticas de cookies, a questão de dados como tudo, tá nesse grande meio, né? E aí se perdeu. Né? Hoje, interesse não tem o poder que era antes. Antes eu tinha um interesse que eu era fã dele. Moda feminina e compradores envolvidos. Compradores envolvidos eram pessoas que interagiram com o CTA de compra nos últimos 30 dias. Ou seja, era uma segmentação baseada em comportamento. Público quente. Público quentíssimo. Por mais que não conhecia minha marca, mas, por exemplo, tem intenção de comprar, já compra pela internet. Hoje, claro que funciona, mas com eficiência menor. Né? Então, já foi segmentação, hoje eu coloco muito na conta do criativo, porque o criativo ele assume um papel não só de expor o produto e oferta, mas também de segmentar. O criativo ele segmenta. Falando de Google, quando a gente fala de varejo, 80/20 do Google é Performance Max, que é a campanha que vai aparecer no shopping, na rede do shopping. Para você que não conhece tanto, mas o shopping é aquela vitrine de produtos dentro do Google. Então, quando eu vou lá no Google e pesquiso camisa preta, aparece os resultados de pesquisa em formato de texto, que é a rede de pesquisa, é um anúncio escrito, é um anúncio textual, e aparece também o produto visual, a camisa de fato com o produto, o preço e o site, né? Um enfileirado, um ao lado do outro. Aquilo dali é a vitrine do Google, que é o Google Shopping. Então, quando eu falo um pouco de e-commerce, às vezes chegam alguns clientes para nós que só está rodando, só está veiculando campanha de pesquisa comprando o nome da marca, que é a famosa campanha institucional. Né? Você está comprando e defendendo para nenhum outro concorrente comprar o seu nome e aparecer por cima. Porque a campanha, assim, vamos dizer, é um pouco mais simples, é um pouco mais rápido de fazer e tudo mais. Também é muito divulgada no mercado. Mas, quando falar de Performance Max, até pelo fato do Google Shopping ter ficado cada vez mais de lado, algumas contas ainda aparecem a opção de criar o Google Shopping, outras já não aparece, mas essa opção de criação, vem a Performance Max, que é, de fato,
aparecer em todas as redes da plataforma, mas principalmente na rede do shopping. Então, essa é a campanha principal. A gente escala muito o Google em cima dessa campanha, porque essa rede, vamos dizer assim, né? Porque o comportamento de compra de quem está pesquisando e acessando essa rede é de compra, é de fato de compra. Quando eu penso Google, e até um negócio importante de falar aqui, eu penso o Google como sendo um grande canal. E, assim, eu vejo que o Google é um grande mistério. As pessoas sabem muito de meta, falam muito de meta, e Google fica ali, bem, vou falar um pouco menos, ser um pouco menos, mas não. O Google é uma grande rede, é uma grande plataforma de anúncio que tem diversas redes. Rede, pessoal, é diferente de campanha. Eu posso criar 10 campanhas em uma rede, que é a rede de PMax. Eu posso criar 3 campanhas na rede de pesquisa, que é outra rede. Então, o Google tem esse termo, rede, que no Meta não tem, né? O que corresponde à rede no Meta é o posicionamento. Aparecer no feed, aparecer nos stories do Instagram, no Reels. É como se fosse, vamos falar analogia, né? A rede do Google. E quando a gente pensa em rede do Google, não se atenta aos... Pô, Gabriel, o que é Performance Max? É geração de demanda, YouTube, pesquisa. Não precisa se preocupar com isso. Entenda só que cada rede vai aparecer em um local específico para pessoas que têm um comportamento específico. Por que YouTube ainda é um grande mistério no varejo? Porque pouca gente... A gente não conseguiu escalar YouTube tanto assim ainda. Mas por quê? O usuário que está no YouTube, ele tem um comportamento de diversão. Ele está para descontrair. Às vezes estudar, porque tem conteúdos longos. Às vezes se informar, porque tem muito jornal que está lá. Tem N motivos. Às vezes para poder ver um vídeo review, como a gente falou no início. Mas a maioria é uma rede de descontração, é rede de educação, é conteúdo mais longo. Se você atrapalha, porque de fato se atrapalha, você passa na frente, né, do vídeo que a pessoa abriu e mostra um produto, dificilmente vai conectar. Então, não é uma rede de venda direta, como é o Meta Ads. É difícil você usar o YouTube para isso. E por quê? Tem gente que se frustra, o YouTube não está vendendo, o YouTube não está convertendo. Peraí, você está impactando quem? Em qual momento? Pô, apareci no vídeo de comédia, stand-up de 1 hora. Bem, dificilmente a pessoa vai comprar, ela não está na pegada de compra. Principalmente se você vai na TV. Pois é. Então, assim, cada rede, de fato, tem um comportamento. Porque o shopping ou a Performance Max é o queridinho do varejo. Porque a campanha que aparece na rede do shopping está se comunicando com o usuário que está no comportamento de ver produto. Ela pesquisou calça preta que não desbota, que é essa calça de moda que eu falei desse lojista. Então, Retrogol, camisa do Vasco, que é vascaíno agora, né? Dos anos 70, aparece. A Retrogol é especialista em camisa de futebol retrô. Só gerações passadas, só décadas passadas. E quando a gente fala de rede de pesquisa, que é o anúncio textual, eu tô lá pesquisando quais são os restaurantes para se almoçar em São Paulo. Apareceu vários links, que são as campanhas de links. Você pode clicar, cai numa página, lê um texto. Então, dentre todas essas redes, quais são as principais? Eu vejo muita galera errando isso. Tem um pouco orçamento e vou querer fazer YouTube, vou querer fazer pesquisa, vou querer fazer Performance Max, não vai por esse caminho. Faz só Performance Max. Centraliza seu orçamento na principal campanha que vai gerar resultado a curto prazo. Quando você se capitalizar, conseguir vender, aí sim você pensa depois em fazer algumas redes que não vai te trazer resultado a curto prazo. Preciso falar que não vai, porque a galera às vezes vende umas coisas que não... Sim, a gente roda muito o Google lá e YouTube não vinga de primeira, não vinga de segunda, não vinga de terceira, vai demorar. Entendeu? Você vai ter que encaixar o formato de conteúdo naquela rede. Por que é mais fácil você rodar uma Performance Max? Porque ela vai puxar o produto lá do seu site. Você não vai precisar se preocupar com criativo, gravar um vídeo. Não, é o produto lá do seu site, aparece na vitrine. Então é mais fácil e o resultado vem mais rápido. Então, assim, eu acho muito bom falar de Google, até demorar um pouco mais nesse assunto, porque Performance Max é o campeão de vendas, né? É o que vai trazer resultado para o varejo, independente se for drop ou e-commerce. E principalmente se o teu produto for autoexplicativo dentro do varejo. Se for um commodity ali, pô, você não precisa explicar o que uma camiseta faz. Com certeza. Você não precisa explicar o que uma caneca faz, ou uma chuteira. E eu vejo muito isso. Até falando sobre YouTube também, para complementar a tua resposta, eu vejo grandes empresas como a Kabum, Terabyte, fazendo aqueles vídeos assim, você que quer o seu PC Gamer para estudar pro final do ano e tal. A comunicação. Tipo, se comunicando com o pessoal que assiste gameplays, o pessoal que assiste streaming ali no YouTube, para quem vê análises de vídeos de games. Então, consegue se comunicar com o público. Mas, entenda, pro pessoal que tá de casa, o YouTube, como você bem explicou, eu vejo que é um canal onde você vai alugando espaços na mente do teu público.
Não que você vai vender de primeira. É um remarketing camuflado ali que a gente fala. Então, eu literalmente vejo que, para quem tá começando, é seguir o que você falou mesmo, focar em campanhas de venda, principalmente se o teu produto for autoexplicativo. E, cara, depois de tanto insight incrível que você deu aqui, eu acho que poucos convidados falam com essa capacidade cognitiva de explicar tão detalhadamente cada etapa do processo como você explicou agora, e queria até te agradecer por isso. Valeu. E até te parabenizar também, porque eu já gravei mais de 130 episódios em 2, 3 anos quase, e poucos explicaram como você. Então, principalmente parabéns, cara. Obrigado. E eu quero entrar agora na nossa dinâmica do Boa, Panda vamos Cast. nessa. Como que funciona para você que tá ouvindo aí no Spotify e no YouTube? Eu e o Gabriel, a gente vai selecionar 3 cartas com 3 temas diferentes. E aí ele vai passar para nós 3 melhores insights sobre cada tema que a gente vai sortear aqui na nossa mesa. Então, roda a vinheta do Panda Quest com o Gabriel. Começando a nossa dinâmica do Panda Cast. E agora, antes de começar, já deixou seu like? Já avaliou no Spotify antes de eu começar? Bom, o pessoal aqui da equipe já avaliou, mas e você? Só falta você. Então deixa a sua avaliação, que para mim é muito importante ter o seu feedback para eu saber o que eu posso melhorar, o que eu posso acrescentar, porque na próxima temporada eu tenho certeza que eu vou trazer tanta coisa nova para você, que eu me comprometo a sempre estar trazendo mudança e transformação dos meus convidados aqui para você aplicar no seu negócio e também faturar e lucrar muito mais. Agora, com a nossa dinâmica, eu tô selecionando aqui algumas cartas e, na verdade, eu vou até deixar aqui para você Bora escolher. nessa. Deixa eu ver. Como é que é? Eu pego Todas uma, aqui. pego duas. Pode pegar 3 cartas e não ver. Tá. Pega 3 cartas e me devolve. Pega essa daqui. Vou pro lado de cá. Vou nessa daqui. Podcast tem a rodo por aí, mas nenhum É, que isso tem aqui eu nunca as vi, não. nossas dinâmicas, viu? Essa. Ó, tem os nossos temas. Vou deixar eles aqui. Deixa eu ver pro pessoal que tá de casa. Vocês conseguem acompanhar? Então, beleza. Escolhe uma das cartas pra gente começar. Essa do meio, pode ser. Beleza. A gente falou muito sobre isso, principalmente se você deu uma aula, mas se você estivesse com um cliente agora, um cliente que fatura 2 milhões por mês, um ótimo cliente, Poxa, diferenciado. e que você precisa dar uma dica para esse cara do que pode dar certo em tráfego orgânico. Boa. O que você falaria para ele? Eu poderia falar sobre Reels no Instagram. Então, entender cliente. O que deu certo para você, como esse vídeo começou, como esse vídeo se desenvolveu, qual foi o desfecho dele, qual produto ele carregava e qual foi o benefício que você vendeu nesse vídeo sobre esse produto. Então, vamos primeiro entender isso aí. A gente faz tanta ideia, tanta coisa, tanta iniciativa que a gente quase não para olhar o que a gente fez, qual foi o resultado que deu quando a gente fez e quando deu certo, por que deu certo. Então eu não iria ficar tirando assim um pouco no escuro. O cara que fatura 2 milhões por mês, ele já testou muita coisa, já tem muita coisa validada, que é tanta coisa que validou que até esquece do que já validou e tá sempre buscando a próxima coisa para ser validada. Então assim, vamos entender o histórico, o passado, dos vídeos mais recentes, dos últimos trimestres, entender o que aconteceu com ele. Porque ele hypou, viralizou, promoveu a você o resultado que você queria, como é que ele se deu início, meio e fim. Então, eu iria fazer muito uma dica de estudar o próprio território para, com base nisso, fazer a próxima cartada, a próxima ação ou a próxima publicação. E aí, de preferência, né, a gente falou muito de influência, de UGC. É claro, se esse cliente não tem uma humanização, não querer aparecer, que ele pega no UGC e passa todo o briefing, todo o aprendizado que ele já teve em inúmeras postagens para encurtar a jornada dessa pessoa. Ó, faz um vídeo assim, 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 quer direcionar. Então, assim, quando você direciona certo, a chance de você replicar um resultado positivo é muito maior. Então, esses clientes que você tem no início, todos têm esse comportamento. Fiz o que eu fiz, deu certo ou deu errado? Deu errado. Por que deu errado? Deu certo. Por que deu certo? Então, são perguntas simples, simplesmente um porquê deu certo, que grande parte não faz. Eu tenho certeza que grande parte não faz. Tá sempre buscando a próxima. Então, assim, dica, para um pouquinho, pensa nos 3 últimos meses, entende o que deu certo de conteúdo orgânico, qual foi o produto carregado naquele vídeo, como ele se começou e terminou e se desenvolveu, e qual foi o benefício, a oferta que você falou sobre aquela camisa preta, por exemplo. Então, eu falaria isso. Perfeito, cara. E qual que é a próxima cartinha que tu escolhe? Pode ser essa daqui. Tô Show. confiante nessa. Olha, você deu uma aula sobre esse tema também. Vamos nessa. Mas agora vamos criar uma narrativa diferente. Pra pessoa que tá precisando ter resultados. Vamos supor que é aquele cara que fatura 50 mil, 100 mil. Perfeito. O que você falaria pra ele
se ele precisasse hoje? Ele já tem algumas campanhas, ele já fez, já entendeu um pouquinho a plataforma, mas está travado em Google Ads. Boa. O que você pode falar para esse cara, para ele fazer no Google Ads, analisar e principalmente o que você vê que as grandes marcas estão fazendo, que ele pode parar de fazer ou que ele pode melhorar ali dentro do Google Ads? Esse cara que tá travado no Google, ele tem uma grande chance de estar distribuindo o orçamento dele errado entre as campanhas. Ou colocando muito em campanha de pesquisa e colocando pouco em PMax. Então, eu olharia para isso. É uma dica importante. Revise qual é a distribuição em percentual de preferência. Pô, Gabriel, eu gasto R$100 por dia e tenho 4 campanhas. Orçamentos iguais, 25, 25, 25, né? 25% em cada uma delas. Só que com certeza tem uma que está dando mais resultado. Você precisa tirar de um, porque assim, o tráfego pago é uma grande gestão de orçamento. Eu lido o tráfego pago e vejo ele como uma grande gerenciamento de verba. Entre tirar e colocar, colocar e tirar e redistribuir. Então, eu olharia para isso. E outra dica importantíssima é constantemente pesquisar o seu produto no Google e entender com quem ele aparece, ao lado de quem ele aparece, principalmente na vitrine do shopping. Porque o shopping, o que manda no shopping é muito o preço e a imagem. Como a gente falou aqui inicialmente, a pessoa que compra na internet, ela está comprando imagem e vídeo e recebendo em casa um produto. Então, apareço com a loja X, Y, Z e minha foto está inferior. Otimize a sua foto. Então, assim, dica em engrenagens de campanha, claro, se eu entendesse mais a conta, eu poderia opinar mais nessa dinâmica. Mas, olhando para o externo, minha camisa preta aparece com a resolução inferior, a iluminação não está legal, o preço está muito acima, otimiza isso. A chance de você receber mais cliques e dali levar para o site fazendo o papel que tem que fazer, que é vender, a coisa dá certo, a conta fecha. E é perfeito que você agrega até mais valor, né? Porque no final das contas a pessoa pode olhar preço. Mas se suas fotos forem bem mais bonitas, até cria uma percepção de, beleza, vou pagar mais caro, mas parece ser muito melhor esse produto. Qualidade a mais, né? Não é como você pode ter o mesmo produto que todo mundo ali no shopping, mas se você mostra melhor, você pode cobrar mais. Exatamente tem um isso. diferencialzinho, né? E agora, para nossa última cartinha. Já deixou seu like? Já deixou a avaliação no Spotify? Então, não vou nem esperar você me responder. Eu vou confiar em você, que você já deixou sua avaliação, já ajudou a gente, já se inscreveu no canal, porque afinal de contas, isso tudo é para você faturar e lucrar cada vez mais. E olha, agora, finalmente, vamos para a nossa última cartinha. Um medo que você, Gabriel, tem. Pode ser na sua vida pessoal, pode ser um medo que você tem nas suas operações, um medo que você tem. Boa. A gente estava nesse papo um pouco filosófico aqui nesse intervalo, né? Então a gente estava falando até sobre isso aqui nos bastidores. Cara, eu sou um cara muito de estoicismo, que é uma vertente da filosofia que traz como viver em tempos atuais, né? Como viver nesse turbilhão de muita informação, né? Aposto que aqui você teve um turbilhão de ideias, um turbilhão de coisas a serem aplicadas. Eu te falo assim, calma. Primeira coisa, esvazia a sua mente. Coloca tudo que você aprendeu aqui numa planilha muito simples ou no papel e entenda por onde eu vou começar. O que hoje exige de mim menos esforço, principalmente recurso de orçamento, para poder começar. Começa pelo simples. Se você começar pelo que é difícil, você vai travar, vai ficar um pouco desestimulado, isso não vai andar. Então começa sempre pelo simples. Pense Simples é o nome de um livro muito legal chamado Pense Simples. E aí você olha para outra parte e fala assim, o que vai me proporcionar mais resultado? Que é a grande lei, grande gangorra do esforço versus resultado. Então eu tenho muito esse jeito de pensar, que eu estou compartilhando aqui com você, que teve esse acesso a N coisas, para poder não se travar, não se frustrar, não ficar ansioso e conseguir dar vazão a essas 200, 100 coisas que você pegou aqui, um exemplo, né? Então, eu olho muito para isso. Então, assim, esse estoicismo me faz entender muita coisa sobre a vida e talvez meus medos não vai ser tão, vamos dizer assim, né, em foco, né? Não vai ser tão grande porque eu entendo, pelo menos busco a entender como é que a gente equilibra isso, né? E pensa mais na solução e por aí vai. Mas se eu fosse dizer um medo, que eu sempre tento controlar assim e tudo mais, é fracasso. Acho que fracassar é algo que todo mundo... É impossível você não ter uma aversão a isso. Eu acho que é algo que acompanha a gente, só que em grau e proporções distintas. Aquele que tem mais um equilíbrio emocional vai ter o medo, mas um pouco mais dosado e vai saber lidar com ele em proporções diferentes daquele que também tem esse medo,
que ele é universal. O medo de falar em público, inclusive, é até superior ao medo de morrer, né? Não sei se você sabia disso, mas as pessoas têm mais medo de falar em público, se expor em público, do que até mesmo de perder a vida, né? Então, eu acho que esse medo de fracasso tá em todo mundo, até mesmo quem toca um negócio, quem entra e empreende, medo de falhar com entrega para um chefe, medo de falhar em empresa, assim, medo é totalmente relativo, né? O medo do fracasso. Fracasso em N áreas. Mas, então, como é algo que acompanha a vida da pessoa, eu tomo cuidado muito com a proporção que isso está tomando na minha mente. Então, eu cuido muito do mental, né? A inteligência emocional. Então, eu poderia falar medo do fracasso, mas principalmente medo do fracasso tomar uma proporção muito alta, que ele sempre vai estar com a gente, que vai ditar aí a proporção que isso ocupa em nossa mente. E agora, fazendo uma pergunta bem direta. Você como gestor hoje, na sua posição, com tudo que você passou, teu background, o que faz um cara como você ser diferenciado de outros gestores? O que foi um 80-20 de você se tornar um cara foda que você é hoje, depois de ter passado toda essa sua trajetória? O que diferencia você? Eu acho que a cultura do aprendizado. Sempre está buscando ler bons livros, fazer bons cursos, escutar bons podcasts e aplicar. Quando a gente fala de gestão, a gente está falando muito de pessoas. Então, tudo que eu citei foram ferramentas de aprendizado. A maioria foi para uma vertente que é entender de pessoas. Você entender o ser humano, ter empatia, entender os problemas que ela passa e colocar essa pessoa na posição certa para desempenhar a melhor função que ela tem a oferecer. Isso faz a sua engrenagem, independente se você é uma agência, lojista, produtor de conteúdo, girar muito mais fluido, com mais eficiência e com maior velocidade. Então, eu acho que o que me faz um pouco, assim, me diferenciar é essa habilidade de aprendizado. Então, assim, até uma dica de um livro, né? Os 5 desafios das equipes. É um clássico na gestão de pessoas. A pessoa que entender quais são os 5 desafios que atrapalham o trabalho em equipe, ela vai ter consciência que existe os 5, se está acontecendo ou não esses 5, ou 1 ou 2 na minha operação, e saber corrigir. Para os pares saberem trabalhar bem entre si, para o chefe e para o liderado saber se relacionar bem entre si, e no fim das contas, a sua empresa fluir. Porque sua empresa fica em um grande conflito entre várias pessoas. Elas estão ali, conflitando. E no meio, nesse limbo, está quem? Está a sua operação, sofrendo todos esses atritos e conflitos. Se você consegue azeitar todo mundo, a sua operação ela vai rodar muito mais fluida nesse grande jogo de relacionamento interpessoal que é uma equipe. Que hoje eu falei aqui um pouco, a Artpanda tem sua equipe, aqui onde a gente está também tem sua equipe. Então, eu falo que é o aprendizado constante junto com entender de pessoas. Poderia dar essa dica. E, cara, até por falar de pessoas, eu imagino que tem pessoas que fizeram parte da tua trajetória, pessoas que foram e pessoas que são muito importantes hoje em dia para você. E o que você pode dizer diretamente para essas pessoas que fizeram parte da tua trajetória, que te moldaram, te impulsionaram, te ajudaram, olhando nos olhos delas. Boa. Aqui na câmera. Pai e mãe, né, sempre aí com a gente, sempre. Natália, minha noiva, uma grande peça fundamental no meu crescimento. E falando um pouco do profissional, saindo um pouco do familiar, o próprio Diego Santana, que gravou com vocês, é uma pessoa que entrou na minha vida para me proporcionar todos os desafios que eu enfrento hoje. Então, se eu cair, como eu falei com você, né, caiu 30 contas de Google no meu colo, foi porque ele confiou em mim. Cara, a gente não tem gestor de Google agora, assume aí. Se foi para liderar um time, contratar, foi porque ele também abriu essa porta, eu fui sentar nessa cadeira. Então, pai e mãe, Natália, claro, Deus tá sempre com a gente, isso aí não citei, mas está sempre com a gente. O Di foi uma peça fundamental, não tenho dúvidas, na minha maturidade, no meu crescimento. E, cara, queria te agradecer principalmente pelo teu tempo aqui, que a gente tinha até conversado que eu tenho uma frase que eu levo muito pra mim: tempo é prioridade. Então, eu acho que não existe um ser humano no mundo que fale, eu não tenho tempo. Às vezes você não deu prioridade para aquilo. E hoje você deu prioridade para estar aqui comigo, para estar fazendo esse podcast, para estar entregando muito conteúdo de qualidade pro pessoal. E eu afirmo e atesto que foi um dos melhores podcasts quando se trata de conteúdo, quando se trata de principalmente de explicar de fato as ferramentas, o que funciona, o que não funciona. Você destrinchou muito bem tudo isso e principalmente, apesar de ser literalmente uma pessoa muito jovem, você tem um conhecimento, cara, inigualável comparado a muita gente que eu já trouxe aqui. Então, cara, primeiramente, parabéns pela pessoa Obrigado que você mais uma vez. pela tua educação e também por ter muito conhecimento agregado e ter passado tudo isso de uma forma muito simples e fácil de entender pra galera que tá acompanhando em casa, que tá ouvindo a gente. O foco é a galera, né? Então, se eu conseguir passar um pouquinho aí, fico muito honrado, principalmente pelos elogios, pelo convite. E eu também concordo super com isso, né? Tempo todos nós temos,
mas tudo questão de prioridade. Daí, para mim, a grande honra estar aqui, compartilhando. Foi um grande aprendizado também. A gente estava conversando aqui antes, né? A entrevista, ela não é uma entrevista, não é um bate-papo. E você aprende, eu aprendi com coisas que eu não pensei, aprendi com quem está nos bastidores também. Então, o importante é trocar. Para quem vive esse aprendizado constante, isso aqui é fundamental. E, cara, obrigado mais uma vez. Pra mim, falando como empresa Kart Panda, foi um prazer ter você aqui. E falando como Felipe aqui, como fora da minha roupagem dentro da Kart Panda, também foi um prazer conhecer você, principalmente até porque eu escolhi tua presença aqui no podcast, porque eu almejo muito a trazer pessoas que estão de fato no mercado e que não necessariamente vendem a imagem de si como promoção, mas as pessoas que estão no mercado e que o foco principal delas, como você, é trazer resultado para outras pessoas. Perfeito. Eu acho que você está no campo de batalha muito mais do que vários gurus do mercado que vendem como fazer isso. Porque você faz. Você não vende como faz, mas você já faz. Então, eu admiro muito isso. Então, parabéns por tudo que você vem construindo. Eu espero que você atinja patamares muito maiores. Todos nós, né? E principalmente, cara, prazer demais ter você aqui com todo o conhecimento que você passou. A galera deve ter gostado demais. E qual que é o teu Instagram pro pessoal que quer falar com você? Boa. @Gabriel L. Siquara com S. Acompanha lá que eu não apareço tanto, mas sempre tô respondendo o pessoal no direct, tô tentando ajudar ao máximo. Gabriel L. Siquara com S. Perfeito. E agora eu vou até deixar na descrição do vídeo, independente de estar no YouTube e no Spotify, o Instagram do Gabriel. Beleza? Obrigadão, viu? Valeu, obrigado mais uma vez. E pra você que acompanhou esse PandaCast até aqui, segue o Gabriel lá, segue a Kart Panda nas redes sociais, é Kart Panda BR, tá? É o nosso perfil oficial e principalmente não só no Instagram, mas também no TikTok e aqui no YouTube também. Se você quer acompanhar episódios incríveis como esse e sempre tá aprendendo, entendendo que aqui a gente não só produz conteúdo, eu te trago a transformação do que você pode aplicar no teu negócio, na sua vida e também do que vai trazer mais lucro para você. Então, a minha meta aqui é fazer com que mais inscritos faturem mais, lucrem mais, para um dia vocês também virem aqui do PandaCast contar a história de vocês para mim. Para mim é um grande prazer fazer tudo isso, porque eu faço por um propósito muito grande, não só pela empresa, mas também pessoal também. Afinal, a gente tem uma equipe muito grande para produzir tudo isso, são mais de 15 pessoas, tanto aqui do estúdio, junto às pessoas da Kart Panda que fazem isso acontecer, e sem elas, para trazer tudo isso para você na melhor qualidade possível, não seria possível. Então, já deixa o like, se inscreve no canal, e se você tá pelo Spotify, salva essa playlist para sempre receber notificações, porque sai PandaCast novo toda quinta-feira, 5 horas da tarde. E aí, se você já segue a gente pelo Instagram, já vai ser notificado de quem vai ser o nosso próximo convidado. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui, e até a próxima, pessoal!